Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Este é o terceiro vídeo da série Desvendando o Adventismo. Se você não assistiu o primeiro e o segundo vídeo ainda, assista, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque nós estamos construindo a história do Adventismo desde o início, tá? Esse vídeo de hoje ele é fundamental. Ele é fundamental por quê? Porque a gente vai começar a entender a partir deste vídeo como que se desenrolou o início da Igreja Adventista após o grande desapontamento. Como nós já assistimos no primeiro e no segundo vídeo, o grande desapontamento foi uma grande bagunça. Só que essa bagunça ela continuou, simplesmente por interpretações errôneas da Bíblia e visões que vieram para endossar o erro cometido. Essas visões elas continuam até hoje, né? Infelizmente, o movimento adventista que se iniciou após o grande desapontamento, ele segue até hoje. Como falamos no vídeo anterior, Miller não concordou com esse movimento. Por que ele não concordou? E outro ponto interessante de frisar é como que aconteceu o desenrolar da história de Hiram Edson, esse personagem que nós iremos tratar dele a partir de agora. Por que Hiram Edson? Porque este foi o personagem que deu o início a toda a bagunça que é a Igreja Adventista hoje. Porém, a igreja escondeu ele por algum tempo. Nós iremos ver aqui nesse vídeo hoje. A igreja escondeu ele por algum tempo. Mas por quê? E ainda assim, vamos entender neste vídeo, em detalhes, quais foram os motivos que levaram a Guilherme Miller a não concordar com o movimento adventista e não dar sequência nesses estudos absurdos que se iniciaram após o grande desapontamento. Iremos ver nesse vídeo também e entender qual era realmente a visão e o entendimento que tinha Hiram Edson. Sim, o mesmo do Milharal. Iremos entender qual foi a visão que ele tinha e qual foi a visão adotada pela Igreja Adventista. Existe diferença, Wagner? Claro que existe. Existe um abismo de diferença. E é isso que nós veremos nesse vídeo. Então, nessa primeira parte aqui, nós iremos conhecer um pouco mais sobre Hiram Edson, suas crenças e como se desenrolou esta história, ok? Reprisando então, nesta primeira parte, nós iremos entender um pouquinho da história, iremos ver como que tudo isso se desenrolou. Depois nós voltaremos aqui para conversar um pouco e abrir a Bíblia, para tentar compreender sobre quais aspectos Guilherme Miller e também Hiram Edson estavam baseados para terem o compreendimento a respeito da volta de Cristo. Sim, ambos acreditavam na volta de Cristo naquela época. Ambos. E é isso que vai ficar provado aqui. Então, logo depois desta primeira parte, nós retornamos e abriremos a Bíblia para entender biblicamente o que a Bíblia está se referindo a respeito desses eventos em específico. Depois continuaremos uma segunda parte do vídeo para entendermos como que a Igreja Adventista encarou tudo isso e principalmente a bagunça que foi feita. Primeiramente, então, vamos assistir esse vídeo aqui e logo em seguida nós retornamos. Após o grande desapontamento de 1844, Hiram Edson escreveu: "Nossas melhores esperanças e expectativas foram criticadas e um espírito de choro veio sobre nós como eu nunca experimentei antes. Parecia que a perda de todos os amigos terrenos não poderia ter sido comparável. Nós choramos e choramos até o dia amanhecer." Sua lembrança da decepção e seu pedágio emocional é uma das descrições mais pungentes do impacto devastador que o evento teve em muitas vidas. E assistindo os milleritas, Edson, como muitos outros, resistiu a essa crise de fé após uma notável série de eventos. Vamos então entender quem foi Hiram Edson.
Hiram Edson é mais conhecido na história adventista do sétimo dia como aquele a quem o santuário no céu foi apresentado enquanto ele caminhava por um milharal. Ele então apresentou o santuário e a mensagem do julgamento investigativo, ou do juízo investigativo que a igreja carrega até hoje. Não se sabe muito sobre a infância de Hiram Edson, antes dele se tornar um seguidor da mensagem millerita do Advento. Um dos descendentes de Hiram Edson era um clérigo inglês chamado Elijah Edson, que imigrou para Boston para escapar da perseguição religiosa na Europa. Hiram nasceu em 30 de dezembro de 1806, no condado de Jefferson, em Nova York. Edson era um fazendeiro metodista quando se casou com a senhorita Epha Chrysler, em 2 de dezembro de 1830. Como metodista, ele era um homem profundamente espiritual. Depois de 5 anos, em 1835, eles compraram uma fazenda de 56 acres perto de Port Gibson, em Nova York. Epha morreu em maio de 1839, deixando Edson com 3 filhos, George, de 8 anos, Susan, de 6 e Belinda, de 4. Ele sentiu tanta necessidade de uma mãe para seus filhos pequenos que se casou novamente cerca de 6 meses depois. Ele se casou com Esther Pearson, de 23 anos, em outubro de 1839, e ela se tornou sua segunda esposa. A primeira filha de Edson e Esther, Via Ofélia, nasceu em 5 de julho de 1841, mas ela ficou com eles apenas por cerca de 1 ano antes de ser enterrada. A segunda filha nasceu em 2 de julho de 1843 e também se chamava Via Ofélia, ocupando o lugar do primeiro filho. Seu terceiro e último filho, Lucy Jane, nasceu 13 anos depois, em 30 de julho de 1856. Isso completou a família de Edson. Hiram Edson aceitou a mensagem do Advento em algum momento de 1843, quando William Miller estava pregando sob sua grande tenda que ele montou no centro de Nova York, naquela época. Sua filha Ofélia mencionou que seus pais aceitaram a mensagem do próprio Guilherme Miller. Houve reuniões realizadas em Rochester em julho de 1843 e mais tarde, em novembro do mesmo ano. Miller passou 10 dias dando palestras em cada cidade para onde viajou. Foi em uma dessas 2 reuniões que a família Edson aderiu ao movimento millerita. Sua casa em Port Gibson logo se tornou uma igreja local para os crentes da região. Um pequeno grupo de crentes adventistas, em sua maioria agricultores, vivia nesta área e consideravam Edson seu líder. Sua fazenda ficava a cerca de 1,5 km ao sul da cidade. Foi naquele local que os adventistas da região se reuniram no dia 22 de outubro de 1844 para aguardar a vinda do rei. Mas Cristo não veio como eles esperavam. Hiram Edson acreditou sinceramente na mensagem de Guilherme Miller de que Jesus viria em 22 de outubro de 1844. Após o desapontamento de 1844, Hiram Edson escreveu: "Nossas maiores esperanças e expectativas foram destruídas e um espírito de choro tomou conta de nós como nunca havia experimentado antes. Parecia que a perda de todos os amigos terrenos não poderia ter sido comparável. Choramos e choramos até o amanhecer." Quando amanheceu o dia de 23 de outubro de 1844 e o pequeno grupo de milleritas reunidos na fazenda de Edson conseguiu se acalmar um pouco após a manifestação de pesar, Edson os conduziu ao seu celeiro. Ali eles se reuniram e passaram a manhã em oração. Após este período de oração, com certeza da presença do Senhor, ele e o irmão Crozier partiram para encorajar alguns dos outros irmãos na fé. Passaram a caminhar pelo milharal para evitar as zombarias dos vizinhos que se recusaram a acreditar na mensagem do Advento. Edson parou no campo para orar mais uma vez. Lá o céu se abriu à sua vista. Seja uma impressão ou uma visão, Edson diz,
eu vi distinta e claramente que, em vez do nosso sumo sacerdote sair do Santíssimo do Santuário Celestial para vir a esta terra no final das 2.300 tardes e manhãs, ele pela primeira vez entrou naquele dia no segundo compartimento daquele santuário, e que ele tinha uma obra a realizar no Santíssimo antes de vir a esta terra. Enquanto eu estava assim no meio do campo, meu camarada passou quase além da distância de fala antes de sentir a minha falta. Ele perguntou por que eu estava parado por tanto tempo. Eu respondi: o Senhor estava respondendo à nossa oração matinal, iluminando a nossa decepção. Edson explicou mais tarde que, enquanto caminhava, sentiu como se fosse uma mão colocada em seu ombro, e ele parecia ter uma visão do santuário celestial, onde viu que Jesus havia naquele momento, naquele mesmo dia, entrado no lugar santíssimo do santuário celestial, para começar o trabalho de julgamento. Crozier e Edson, junto com seu amigo e vizinho Franklin B. Ham, passaram as semanas e meses seguintes debruçados sobre suas Bíblias, estudando os temas do santuário e o julgamento. Em março de 1845, publicaram as suas descobertas num pequeno jornal chamado The Day Dawn. Crozier, sendo professor, escreveu o artigo, enquanto Edson e sua esposa vendiam seus melhores talheres para arrecadar dinheiro para financiar a publicação, e Ham publicava o material. Imediatamente após a decepção, os crentes milleritas não previam qualquer extensão da expiação celestial. A visão deles sobre a expiação era bastante tradicional. O ministério de Cristo começou com a sua ascensão ao lugar santíssimo, cujo antítipo era o próprio céu. Em 1844, a longa intercessão no céu, no lugar mais sagrado, foi concluída no dia 10 do 7º mês. A maioria deles persistiu na convicção de que a expiação acabou, como Samuel Snow havia proclamado e mantido. Se Edson, como afirmava, tivesse confiado a visão para um camarada, bem como para um grupo de irmãos, haveria evidência de tal crença, pelo menos no oeste de Nova York nos últimos meses de 1844. Mas nenhuma outra fonte contemporânea fala de uma expiação contínua tão cedo. As fontes de 1845 concordaram em enfatizar a necessidade de uma expiação e de um dia com base na duração do dia da expiação hebraica. É somente em março de 1845, 5 meses após a visão, que Crozier se aventurou a estender a expiação para um ano inteiro. O mesmo escritor acabaria por estendê-la para muitos anos, para o milênio ou até para o além. O anacronismo mais flagrante desta visão é a atribuição de uma nova missão aos crentes perturbados. Imediatamente após a decepção, muitos milleritas, incluindo alguns dos líderes mais proeminentes, professaram uma crença numa tal porta fechada, consistente com a sua compreensão da parábola das virgens, que eles consideravam ser profeticamente o renascimento millerita. A sua proclamação do clamor da meia-noite implicava em ser as virgens sábias que aceitaram os chamados e as tolas as que recusaram o aviso. O próprio Miller propôs uma rejeição final daqueles que ignoraram esse aviso. A causa fundamental do fechamento da porta foi o fim da obra mediadora de Cristo. Além disso, a desordem dos crentes não deixou muito zelo pelo evangelismo contínuo. Só na Conferência de Albany, 6 meses depois, é que planejaram novos empreendimentos. Eles citaram o próprio texto de Edison como a sua nova ordem de marcha em abril de 1845. Os sabatistas negaram a possibilidade de conversão do mundo durante 7 anos e, finalmente, logo após os 7 anos, admitiram que os pecadores ainda poderiam ser objetos da sua solicitude.
Isso é realmente paradoxal, já que o próprio Edison, cujo panfleto de 1849 ensinava claramente a porta fechada, fosse talvez um dos primeiros a permitir que crianças e algumas pessoas especiais entrassem no santuário interno em 1850. Edison poderia ter usado a retrospectiva, mas sua memória evidentemente não conseguiu lembrá-lo de que ele foi um defensor do shut door por vários anos, ou da porta fechada por vários anos. É claro que não deveremos procurar consistência nos escritos de Edison. No mesmo período da porta fechada, ele abriu uma exceção para a conversão dos judeus em 1850. O conceito das bodas do cordeiro, também encontrado na visão, não surgiu em periódicos até janeiro de 1845, mas podemos ter certeza de que Joseph Turner e Apollos Hale a enquadrou como a solução pela decepção de não tê-la recebido da visão de Edison. Eles nunca acreditaram sua teoria a uma visão. Talvez nem sabiam que Edison ainda não havia escrito qualquer coisa em periódicos contemporâneos. Eles primeiro expressaram isso como uma verdadeira inovação em carta pessoal a William Miller e em vários artigos no Advent Herald. Eles até criaram um novo periódico, The Advent Mirror, para descrevê-lo. Ninguém havia apresentado essa teoria antes deles e eles precisavam de um periódico totalmente novo para demonstrar a sua validade aos contemporâneos contra críticas impiedosas. Este fato sucedeu-se em obter o consentimento de extremismo radical e de Edison, como fica evidente em sua carta enviada ao Jubilee Standard no mesmo ano. William Miller parecia aprovar, mas os líderes milleritas não estavam convencidos. Os próprios autores desta solução o rejeitaram não muito tempo depois de terem sido lançados. Tudo isso estava claramente ligado ao conceito de fechar as portas, já que fazia parte da parábola original das virgens. Na verdade, Turner pode ter ressuscitado este conceito millerita que se espalhou por vários periódicos da Shut Door. O manuscrito de Edison chega ao ponto de sugerir que a visão abriu a porta para o conhecimento da obrigação do sábado para os adventistas. O último parágrafo do texto parece estabelecer uma conexão entre a abertura do templo celestial e a presença do decálogo na arca. Esta linha de raciocínio não foi adotada pelo grupo até 1849. Esse não é o resultado da visão de Edison. Ele mesmo não começou a observar o sábado até quando a explicação do desapontamento nos termos do Apocalipse 10 ocorreu pela primeira vez na literatura dos crentes de Albany em maio de 1845. Após seu retorno ao proselitismo, eles não receberam a ideia de Edison, mas dos próprios milleritas que a usaram depois da sua guerra de 1843. Desapontamento como um grito de guerra. Muito mais tarde, Edison incluiu a sua visão quase toda às posições teológicas estabelecidas por sua igreja favorita, sem levar em conta as perspectivas históricas: santuário celestial, expiação ampliada, porta fechada, vinda do noivo e observância do sábado. Ele visualizou em um momento uma série de crenças que surgiram gradualmente, através de dar e receber estudos e críticas e desenvolvimento histórico-cultural. Em 2 de maio de 1845, Edison enviou uma carta de Manchester, em Nova York, onde foi casado 2 vezes, ao padrão do jubileu. Isso esclareceu seu pensamento 7 meses após o grande desapontamento. É claro que a essa altura, Crozier, seu convidado ocasional, já havia começado a estender o dia da expiação para 1 ano e definir uma nova data para o advento. Turner e Hale lançaram a teoria do Bridegroom Come 5 meses antes. Portanto, não é surpreendente encontrar declarações que confirmavam a sua posição em tal carta, mas deveríamos ter esperado encontrar nele vestígios da sua visão em outubro, em um espírito consoante com as suas preocupações sobre o santuário e com a sua visão do futuro. Infelizmente, o conteúdo desta fonte primária permaneceu legalmente negligenciado pelos denominacionais historiadores.
Como a maioria das produções de Edison, esta carta não é inequívoca. Em 1894, provavelmente referindo-se ao seu manuscrito não publicado, a própria Sra. White não tinha uma visão muito positiva de seu esforço literário ou teológico. Seu simbolismo e sua cronologia estavam longe de ser claros. A mensagem geral parecia ser de que no ano de 1844 ou 1845 terminaria em agosto e daria início à dispensação da plenitude dos tempos. Um tempo concebido como o da restauração de todas as coisas, anunciado por Pedro em Atos 3, 19 e 21. Edison enumerou todos os sinais dos tempos discerníveis naquele ano, mas a sua tipologia não correspondia à de Miller, ou à distinção de Crozier de tipos vernal e outonal, cumpridos no primeiro e no segundo advento. Para Edison, todos os tipos deveriam ser cumpridos no último grande ano. Devemos lembrar que o próprio Crozier caracterizou aquele ano de 44 e 45 como tal, e em abril ele rebatizou o ano da expiação, incorporando todas as características do dia da expiação. Por que Edison previu o advento de agosto daquele ano não é claro. Talvez porque a definição de horário de Crozier para abril de 1845 já havia sido refutado. Não é surpreendente descobrir que muitas das peculiaridades, as posições assumidas nesta carta, correspondem a preocupações teológicas, semelhantes nos artigos de Edison de 1849 a 1857 no Jornal da Igreja, o Review and Herald. A carta não confirma as afirmações centrais da visão de 1844. Não faz alusão a uma nova interpretação de Daniel 8,14, de Levítico 16 ou Hebreus 8,9, que deveriam ser a grande preocupação do trio ocidental Edison, Hahn e Crozier neste momento. A primeira carta de Edison apenas cita Levítico em referência à festa das semanas. Encontramos referências em Hebreus 10 e 12, 22, apenas como base para uma exortação final. A tipologia do santuário, conforme retratado naquela epístola, não é discutida. Se a visão ofereceu uma resposta à confusão trazida pela decepção, anunciando o início de uma expiação celestial e duradoura, a carta delineava um futuro curto e acumulou provas de sinais dos tempos perceptíveis há um ano. A visão era trazer um final chave para a dissonância profética, mas a carta marcava uma nova data para o advento e buscava uma solução em novos tipos e sinais dos tempos. A carta não dava provas de cooperação com Crozier e Hahn, que começaram a abrir um novo caminho. No entanto, a sua dispensação de plenitude dos tempos é encontrada na escatologia de Crozier no Extra de 1846. Tendo sido enviado em maio de 1845, não é de estranhar encontrar nela a caracterização do reavivamento como o clarão da meia-noite, o soar da trombeta do jubileu de Apocalipse 9, como no passado, o casamento do Cordeiro em processo e os tipos do sétimo mês já cumpridos, incluindo a eliminação final dos pecados associada a Atos 13:19. Duas declarações na carta estão em clara contradição com a visão. Os tempos dados aos gentios estão encerrados e os servos de Deus foram selados. A primeira sugere uma última separação dos gentios dos santos. A nuvem está entre nós e nossos inimigos. Foi a última chance perdida de salvação. A segunda implica a conclusão da expiação, sem a qual o fim da chance não pode ocorrer. Harmoniza-se bem com a posição da maioria das fontes contemporâneas. Os pecados já estão apagados, os santos foram selados. Há até uma vaga alusão à teoria de Emily Clemens de uma nova aliança recém-inaugurada. A carta não incentiva a profetizar novamente, assim como a visão. Esta é uma consonância com o convite ao casamento e a porta fechada da parábola. O uso de uma terminologia dispensacionalista ou de uma forma de periodização parece estar presente em vários escritos de Edison, bem como nos do seu amigo Crozier.
O adventista cristão historiador David Arthur observa a prevalência de tais ideias entre as facções ocidentais dos mileritas. Eles resultam na influência dos mileritas britânicos sobre o movimento milerita. A divisão da economia divina em dispensações não era desconhecido do milerismo. Tal tendência não é discernível na visão de 1844, pois o adventismo há muito condenava e descartou-a antes que o manuscrito fosse escrito. Por razões óbvias, a carta está mais ou menos em harmonia com os documentos contemporâneos, mas a visão não é. A perspectiva geral da carta é totalmente diferente do espírito da visão. Na melhor das hipóteses, a narrativa manuscrita retrata as emoções pungentes que acompanharam o desapontamento. Os historiadores consideraram isso como tal. Edison não apareceu em nenhum lugar como visionário do lançamento. Além disso, esse silêncio ensurdecedor continua até 1892. A visão de Edison nunca é mencionada em nenhum artigo do periódico. O próprio Edison, que publicou artigos e panfletos apoiando essa doutrina, em nenhum lugar aludiu para isso. Ele relatou diversas experiências sobrenaturais em suas cartas ao periódico Verdade Presente, de dezembro de 1849, sem referência a algo mais estratégico. Quando Edison editou a Advent Review Extra de 1850 e tentou reavaliar a natureza da expiação, ele não mencionou tal visão. Como membro do comitê editorial da Advent Review de 1850 e da Review and Herald em 1852, ele não achou por bem publicar a experiência que acabara de relatar sobre o novo convertido J. N. Langborough. Das cartas conhecidas escritas ao Jornal da Igreja ou a outros periódicos não existe nenhuma referência da visão. Bom, meus irmãos, como vocês perceberam no vídeo, Hiram Edson tinha uma certeza. Por mais que ele tivesse entendido, nesse insight, que Jesus tinha passado do santo para o santíssimo, o que é um absurdo bíblico, por mais que ele tinha entendido isso, ele tinha uma certeza. Em 1 ano Jesus voltaria, porque ele fez uma conexão com o dia da expiação. Então é importante nós entendermos o que acontecia no dia da expiação, por que Guilherme Miller e por que Hiram Edson, os dois, ambos estavam focados no dia da expiação. Por que esse dia é um dia tão importante? Vamos entender o que acontecia e vamos nos situar nessa profecia. Vamos entender qual é a realidade desta sombra para nós, porque é importante. Repito, Guilherme Miller e também Hiram Edson estavam focados no compreendimento da realidade daquelas sombras. Estavam errados nos cálculos? Com certeza estavam. Mas eles tinham um pensamento que já vinha de muitas gerações, como vocês viram no próprio vídeo. Era a crença daquela época em todas as instituições, em todas as igrejas. Todos pensavam a mesma coisa. Todos tinham o mesmo entendimento, que Jesus tinha subido aos céus e entrado no Santo dos Santos de uma vez por todas, no momento que ele ascendeu aos céus. Esse era o pensamento da época. Mas o que levou a mudar este ponto? Quem autorizou mudar esse ponto? Aonde que está escrito na Bíblia que isso mudou? Então, precisamos dessas informações. Mas antes disso, vamos entender um pouco sobre a expiação, para termos a certeza de que Guilherme Miller estava certo, de que Hiram Edson estava certo a respeito deste ponto. Vamos lá? Então vou abrir aqui com vocês na tela e a gente vai estudar um pouco a respeito da festa da expiação. Quero levar vocês para o livro de Hebreus, tá? Primeiramente, capítulo 10
e versículo 1. O que vem a apresentar para nós a respeito desse texto? O que ele está dizendo ali? Tendo a lei a sombra dos bens futuros, né, ou bens vindouros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam. Então, a lei e os rituais eram sombras. Tudo que estava ali era uma sombra do que viria para acontecer, ok? Tudo bem, mas vamos tentar entender então exatamente o que os textos estão apontando. Nós tínhamos 7 festas, eram 7 reuniões solenes. A Páscoa no dia 14, depois nós tínhamos os pães asmos, imediatamente o próximo dia, dia 15, primícias que se contavam 7 semanas, né? E mais um, e aí nós tínhamos os 50 dias, que era o dia de Pentecostes, a festa dos Pentecostes. Depois nós tínhamos trombetas no dia 1º do mês 7, e esse é o dia do qual se referiu, tanto se referiu William Miller, como também se referiu Ian Edson. Seria esse o dia 10 do mês 7, o dia da expiação. Porém, isto é uma sombra. Então, por dizer que isso é uma sombra, não necessariamente Cristo irá cumprir esse ministério somente quando chegar esse tempo determinado. Lembrando que existiam muitos aspectos nesta festa da expiação. Só que será que a Bíblia nos fala alguma coisa sobre isso, para a gente ter uma base? Como é que eu vou saber se realmente esse dia 10 era o dia que eles estavam esperando ou não? Literalmente a gente sabe que não era, tá? Não era o dia da volta de Cristo, como eles tiveram, como eles calcularam, né? Guilherme Miller e Hiram Edson. Esse dia não era referência à volta de Cristo, mas também não era referência da sua entrada no lugar santíssimo. Não era essa a referência. Porque a palavra de Deus nos traz a referência de que quando Cristo subiu aos céus, ele entrou direto neste lugar. Nós precisamos focar na missão que o sumo sacerdote está cumprindo hoje. O que ele está fazendo hoje lá? Será que a Bíblia responde ou não responde? Claro que responde. Então vamos tentar entender aqui como que funcionava essa festa de expiação. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será dia de expiação, tereis santa convocação, afligirei as vossas almas e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, e estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Essa reunião solene era celebrada exatamente nesse dia. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse dia. Então, como nós vimos, estas eram as ordenanças dadas ao povo de Israel. E essa festa de expiação, sim, é a festa mais importante. E por isso que o escritor do livro de Hebreus, ele detalha e nos traz informações preciosíssimas para entendermos a respeito destas sombras e para entendermos a realidade das sombras. Para não deixar dúvidas, para não restar dúvidas para nós, ok? Então, vamos novamente abrir a Bíblia, mas agora no livro de Hebreus, para que nós possamos, então, meditar no que a palavra de Deus venha nos trazer a respeito desses rituais e a respeito de todas essas ordenanças e qual é o nosso papel hoje, qual é o papel de Cristo hoje, né? O que vem a nos apresentar. Vamos lá, então. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele
tanto pelo povo como também por si mesmo oferecer oferta pelos pecados. Olha só que interessante. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Uma vez e de uma vez por todas, ele se ofereceu. Então, agora nós precisamos entender que sacerdote que está sendo dito aqui. Não é um sacerdócio terreno mais. É o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o próprio Cristo. O próprio Cristo. Tá, mas aqui não está dizendo exatamente da época, do tempo que ele entrou para fazer este trabalho de expiação. Quando será que aconteceu isso, né? Bom, estamos lidando aqui com um sacerdócio que não é contado junto à linha de Arão. Estamos lidando com um sacerdócio que não é levítico. É sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então precisamos entender que nós estamos falando de outra aliança. Nós não estamos falando mais da mesma aliança. Enfim, a própria igreja entende isso porque não oferecemos mais sacrifícios, né? Não precisamos mais, porque Cristo é o sacrifício. Ele é o sacrifício. Cristo é o verdadeiro sacrifício que foi oferecido. Todo mundo entende sobre isso. Mas então, como que a gente vai resolver isso? De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer-se por nós perante a face de Deus. Só um pouquinho. Ele entrou para quê lá? Para comparecer por nós perante a face de Deus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus e nos achegamos ao trono da graça. E ele nem também para si mesmo, ele entrou lá também nem para si mesmo se oferecer muitas vezes, como acontecia, né? Como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez só e de uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar, dar o fim dos pecados. Você está entendendo? A missão de Cristo Jesus é essa. Então agora a gente está começando a entender a realidade daquelas sombras. Naquele dia de expiação, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, com sangue de animal. Para quê? Para fazer aquela expiação final dos pecados do povo que tinham cometido durante o ano inteiro. As ofertas de tardes e manhãs que foram oferecidas estavam representadas naquele dia para o perdão do povo. O povo precisava aguardar ansiosamente a saída do sumo sacerdote deste lugar. E agora o que o texto está nos dizendo? Que Cristo Jesus entrou neste lugar de uma vez por todas, pelo seu próprio sangue, para fazer intercessão por nós. Não é para julgar. Deixa eu falar baixinho aqui para ver se o pessoal escuta. Não é para julgar, é para fazer intercessão por nós. Ou me diga, o sumo sacerdote entrava no santuário terrestre para julgar alguém lá? Não, era para interceder. Afinal, o sangue foi derramado. O sangue já foi derramado. O sangue está sendo oferecido. O sangue ele é substitutivo. Não se esqueça disso. Um sangue foi derramado para cobrir a morte da humanidade. Então não existe acusador, não existe lá
livros sendo abertos neste momento para julgar as tuas obras. Isto é só no final. Entende? Então esse é o momento da intercessão e é isso o que o texto está apontando. Então, olha só que interessante, né? Nós vamos pegar agora Hebreus 9 para entender exatamente como funcionavam as funções do santuário terrestre. E o próprio texto vai apontar a revelação da realidade desta sombra. Olha que interessante. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo, todos os dias, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, santo lugar, cumprindo os serviços. Mas no segundo, Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Dando nisso a entender do Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, dando a entender que enquanto aqueles rituais eram repetidos, o caminho do verdadeiro santuário não estava descoberto, o que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez, e de uma vez por todas, no Santo dos Santos, havendo efetuado eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinzas de uma novilha asparziana sobre imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso ele é o quê? Juiz? Agora? Não. Ele é mediador de um novo testamento. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, da antiga aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha só, meus irmãos, que texto forte, né? Está aqui o tempo inteiro na Bíblia. Estava aqui, eles também tinham acesso. Por que interpretar diferente do que a Bíblia está trazendo? Todos tinham acesso, todos tinham. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Deus não está mentindo, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Que esperança proposta, irmãos? A esperança que temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, é muito forte. Nós temos uma esperança por causa do sumo sacerdote que entrou neste lugar. Infelizmente, esse texto aqui também é distorcido pela Igreja Adventista. Ele entrou no interior do véu, no primeiro compartimento. Aonde que está escrito? Aliás, ele é sacerdote ou sumo sacerdote? Quando estamos falando de sacrifício, o sacrifício dele foi diário? Ou foi esse sacrifício oferecido para expiação dos pecados, o qual era usado para entrar no Santo dos Santos? Diga para mim. Seja honesto com o texto, né? Não é isso que vocês dizem? Então, seja honesto com os textos. O texto está sendo claro. Quer saber o que é mais claro? Está aqui, ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em seu entendimento, e acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, aonde a remissão desses não há mais oferta para o pecado. Ô, meu irmão adventista, você está lendo isso daqui? Jamais lembrarei dos seus pecados. Jamais. Não existe juízo investigativo. Ok?
Por quê, Wagner? Porque você está salvo. Você foi redimido e comprado pelo sangue de Cristo. Ele não lembra dos teus pecados. E ele diz mais, que nós temos, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Estou sendo fiel ao texto aqui, não estou botando o Santo dos Santos, que muitas traduções trazem. Mas pensa comigo, que compartimento é esse? Que nós temos a ousadia para entrar. Diz para mim, que diferença faz eu entrar no lugar santo? Nenhuma. Nunca fez diferença. O texto está se referindo à presença de Deus que nós não tínhamos acesso. Era só o sumo sacerdote que tinha acesso a entrar além do véu. E agora aqui está dizendo que nós podemos nos achegar diante do trono da graça. Olha só que interessante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Opa! E agora? Vão distorcer o texto também? Deixa eu fazer essa pergunta. Vai ser distorcido também? Que véu que se rasgou? A barreira da separação. O véu que dividia o Santo do Santíssimo foi rasgado. Literalmente aqui na terra, de fora a fora, né? Mas muito mais espiritualmente, porque é o corpo de Cristo que se rasgou. Ele é o novo e vivo caminho consagrado que nos faz ter direito a esse lugar que era inacessível. Então, se achegue nesse lugar, meu irmão. Pelo nome e pelo sangue de Cristo, nós nos achegamos nas regiões celestiais. Quando? 1844? Quando que foi escrito o livro de Hebreus? Você nunca se perguntou isso, não? Tá aí, para todo mundo ler. Você entende a bagunça que foi feita depois do desapontamento? Você está entendendo? Essa foi a bagunça. Distorção da palavra. Essa foi a bagunça que continua até hoje. Continuam distorcendo a palavra de Deus. Ora, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, o verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou, e não o homem. Para mim é suficiente. Qual é o lugar mais santo que existe dos céus? Não é à direita do Pai? Pois é. À destra da majestade, não é? Pois é. É lá que nosso Senhor está, intercedendo por nós. Você está entendendo? Este foi um dos motivos pela qual Hiram Edson não foi reconhecido de imediato pela igreja. Porque na sua visão, tá, ele avistou Jesus passando do Santo para o Santíssimo, mas ele tinha uma convicção, como vocês viram no vídeo, de que Jesus voltaria um ano depois. Ele fez uma interpretação errada, mas, olha, até que foi coerente, sabe? Porque ele viu, não, bom, então, se Jesus passou agora do Santo para o Santíssimo, errado, com certeza. Mas o que ele estava pensando? É o ano da expiação. Jesus vai voltar um ano depois. Então a igreja pegou, não, essa parte do Santo para o Santíssimo é interessante. Vamos pegar essa parte aí para construir uma narrativa de um novo evento acontecendo. Mas Jesus não vai voltar daqui a um ano, não. Entendeu? Então, assim, vamos pegar uma parte do que você trouxe, dessa visão, né? Que foi, entre aspas, um insight. A gente não sabe se foi visão ou não, foi um insight. E o resto a gente deixa ele para lá. Vamos deixar escanteado aí, Hiram Edson, porque ele é meio doidinho da cabeça. Ele tem umas visão aí, ele é um pouco visionário, sabe? Ellen White não é, mas ele é um pouco visionário. Então a gente não pode ter dois visionários, só podemos ter um. Bom, vamos ficar então agora com a segunda parte do vídeo e vamos entender como que a igreja lidou com Hiram Edson. E depois nós retornamos, ok?
A associação de Edison com o metodismo inclinou-o ao entusiasmo religioso e às práticas evidentes nas reuniões campais daquela época. Ele viveu uma vida frequentemente tocada pelo sobrenatural. Seus escritos relatam curas milagrosas, revelações de sonhos, impressões, visões, audições da voz divina, aparições de anjos guia, manifestações físicas do Espírito Santo, o derrubando-o no chão. Segundo seu jovem confidente, ele praticava uma forma de bibliomancia para receber orientação. Sua reputação chegou até os ouvidos dos seus amigos, que a usaram para justificar a sua desconfiança. O interesse de Edison em visões é evidente na preservação cuidadosa das visões da Sra. White sobre os próprios escritos dele. Como Edison nunca foi reticente em relatar tais experiências, seu longo silêncio sobre a visão do milharal continua a ser um fenômeno verdadeiramente intrigante. Igualmente surpreendente é o silêncio de muitos colegas de trabalho que acompanharam Edison em seu início do ministério itinerante. James Nicks lista alguns desses colegas, alguns dos quais foram escritores ocasionais de periódicos adventistas. Nem Crozier, nem Ham, seus associados mais próximos, creditou a ele qualquer visão naquele período de intensa cooperação. Crozier não estava reticente em conhecer o papel desempenhado por outros no estímulo ao seu insight. No Day-Dawn de 1847, quando Crozier estava observando o sábado e ainda em boas relações com os sabatistas, ele nunca acreditou Edison por qualquer coisa em seus sucessivos artigos sobre o santuário e a hóstia. Apenas uma carta de Edison, quase exclusivamente dedicada à teologia do sábado, é encontrada nesse artigo. Nenhum dos artigos contemporâneos sobre a doutrina do santuário, seja de apoiadores ou de oponentes, menciona Edison como contribuidor original. A única ligação entre Edison e a publicação da nova doutrina é financeira. A escrita atribuída a Crozier sozinho ou com dupla Crozier-Ham. A memória de Edison era bastante precisa quanto a isso. O financeiro, benfeitor e apoiadores Edison e Ham não compartilharam do prestígio de redatores do Extra. Tiago White e a esposa Ellen estavam entre os primeiros adventistas orientais a conhecer Edison já em 1848. Nenhum dos seus primeiros escritos ou cartas se refere à visão. Crozier sozinho recebe a sua confirmação visionária para o seu artigo de 1846. Joseph Bates, o capitão do Mar Millerita, foi o primeiro sabatista a conhecer Edison em 1846. Isso foi depois que Crozier publicou seu estudo principal. Bates elogiou a sua excelência num dos seus panfletos. Na sua própria apresentação sobre o santuário, Bates não tinha conhecimento de uma visão, nem a mencionou em nenhum dos seus outros panfletos publicados entre 1847 a 1850. Evidentemente, Edison não confiou a sua experiência a Bates durante as suas extensas viagens em 1852. J.N. Andrews, que se tornaria o teólogo autorizado da doutrina do santuário após a deserção de Crozier, fez uma viagem de 600 milhas com Edison através de vários estados em 1851. Se manteve o silêncio sobre a visão. Suas respostas às críticas externas à doutrina não afirmam a visão sobrenatural para fundamentar o seu raciocínio. Entre as cartas enviadas a Guilherme Miller após a decepção, nenhuma confirma experimentar ou adotar a sua solução para dar sentido a esse episódio comovente do grande desapontamento. A primeira carta para William Miller, que sugere, entre várias outras soluções, uma entrada do Santíssimo em 1844, é a de Jones, datados de fevereiro de 1845. Mas não sugere uma expiação contínua e deve refletir a opinião da esperança de Israel no início de março, que limitou a expiação para um único dia.
Por causa da sua proverbial devoção e generosidade, o nome de Edison foi associado ao principal estudo de Crozier. Seu nome e o de Ham aparecem na conclusão do seu artigo como fornecedores de contribuições financeiras. Eles também fizeram um apelo por recursos para custear as despesas, mas quando Crozier se juntou com Joseph Marsh como editor associado do Advent Harbinger, um posto que ele ocupou de 1847 a 1853, estava ligado a todos os outros desertores que haviam deixado o campo de Shotdar. Marsh travou uma longa rivalidade com o trio ocidental, não apenas por causa das suas afirmações em O Noivo Vem, Porta Fechada, Expiação Feita, mas sobre uma acusação de problemas financeiros, desonestidade que cometeram contra ele. Durante o mandato de Crozier, o jornal se envolveu em discussões acaloradas, controvérsias com J. N. Andrews sobre o sábado e o santuário. Em 1853, Crozier acusou os sabatistas de falta de sinceridade por republicarem seu artigo em seu jornal, de 2 de setembro a 14 de outubro de 1852. Nesse momento, ele afirmou que o objetivo do seu artigo era apoiar a posição da porta fechada e que os sabatistas haviam repudiado um ano antes. Cansado da controvérsia, Tiago White, o editor do Jornal da Igreja, hesitou em continuar o uso da teologia de Crozier. Em setembro de 1852, ao reimprimir Crozier pela última vez, ele pediu que alguém em breve revelasse a verdade do santuário para o benefício dos seus leitores. Além disso, os sabatistas nunca reimprimiram a escatologia do artigo sobre a Era Vindoura, cujo dispensacionalismo não era do seu agrado. O jovem brilhante e promissor J. N. Andrews recebeu uma nova entrada na arena teológica para se tornar o campeão da doutrina do santuário. Suas controvérsias com o Advent Herald sobre a doutrina não são muito inovadoras ou exemplos de exegese original, mas revelam a sua habilidade sutil de conduzir um argumento. Além das afirmações contemporâneas e subsequentes de Crozier, há evidências de que Crozier permaneceu firmemente no campo da porta fechada, até que ele suspendeu o Day Down em setembro de 1847. Está disponível na carta ao Day Star que se seguiu ao seu artigo no Extra, bem como em vários artigos nas poucas edições conhecidas do Day Down de 1847. No Extra, Crozier não forneceu nenhum perdão no dia da expiação, mas apenas um apagamento dos pecados daqueles que foram perdoados durante os serviços diários do santuário. E nisso, ele não era diferente dos seus contemporâneos crentes da porta fechada. No entanto, a sua escatologia prolongou por 7 anos o pleno advento da dispensação da plenitude do tempo, pela razão evidente de que o advento não ocorreu em 1844. Ele, portanto, postulou um período de transição, durante o qual características de ambas as dispensações se misturaram como a mistura crepuscular de luz e escuridão. A dispensação do Evangelho, limitada durante o crepúsculo, continuaria apenas para aqueles que tivessem aceitado o último chamado de misericórdia de 1843 e 1844. Ele confirmou essa interpretação em sua carta ao Day Star de 3 de abril de 1846, sugerindo que o jubileu seria soado apenas para Israel. Esta terminologia foi aplicada apenas aos adventistas, ele acrescentou. Nossa posição de portas fechadas desde o dia 10 do 7º mês de 1844 foi peculiarmente adaptado à trombeta do jubileu. Ao menos que postulemos uma contradição total no mesmo documento, devemos concordar com as suas afirmações sobre a finalidade do Extra. Este documento não deve ser estudado isoladamente, mas colocado no contexto de todos os seus escritos destes anos. É verdade que, em 1846, já havia sido feitas críticas contundentes e suficientes à porta fechada. Apareceu tornar Crozier mais cauteloso sobre esta posição.
Portanto, ele apenas deixou implícito isso em seu extra e enfatizou a disponibilidade de misericórdia para os santos no Santíssimo do Santuário Celestial. Os livros de Langborough fornecem evidências claras de que ele não sabia muito sobre as primeiras histórias do ramo sabatista do Adventismo. Além disso, ele tinha apenas 13 anos quando a experiência de Hiram Edson ocorreu. Aos 20 anos em seu primeiro cargo, ele provavelmente não faria perguntas curiosas sobre a parte de Edson da doutrina do santuário. Se considerarmos o primeiro relatório em seu primeiro livro, apenas localizou o santuário no céu. Se esta foi a revelação de Edson, também não foi nada sensacional para os mileritas que testemunharam o movimento do sétimo mês. Samuel Snow já tinha anunciado o fim da obra mediadora de Cristo no céu em outubro de 1844. A revelação de Edson só se tornou mais impressionante através do seu próprio embelezamento tardio. Quanto à ampliação detalhada do evento feita por Edson, ela pode ter surgido por razão de questões muito pessoais. Ele demonstrou ao longo de sua vida uma inclinação para escrever obscuramente sobre temas esotéricos. Seus contemporâneos nunca ficaram fascinados por suas ideias. Foi este manuscrito, como seu importante dado histórico, uma tentativa de obter conhecimento dos seus companheiros crentes? Foi ele buscando a dignidade e o respeito que lhe foram negados anteriormente? Seja qual for o conteúdo de seu manuscrito, a Igreja havia ignorado até então. Somente quando seu manuscrito foi redescoberto em uma forma abreviada, o documento obteve consentimento dos editores adventistas. Isso trouxe a Igreja Adventista a uma confirmação oportuna e sobrenatural de sua teologia central. Foi um midrash ideal adventista. Qualquer tentativa de encontrar confirmação da visão de Edson na literatura adventista primitiva é infrutífera. Seu manuscrito tardio não é uma fonte histórica válida. Sua onipresença em qualquer literatura dos crentes poderia fortalecer a autoimagem adventista do sétimo dia, mas a sua aceitação continua a dificultar a busca objetiva pelas origens da doutrina do santuário. Como qualquer outro conceito, tomou forma através de desenvolvimento gradual e da troca de ideias. Foi imediatamente afetado por respostas contemporâneas e críticas generalizadas. A qualidade dessa crítica permaneceu inexplorada, nada além de um retorno às fontes primárias e a uma ponderação cuidadosa dos argumentos usados por seus primeiros defensores e críticos permitirão aos historiadores compreender e avaliar essa doutrina, a própria razão de ser da Igreja Adventista. Pois é, meus irmãos. E agora? Quem está errado na história? O coitado do Hiram Edson, que nunca foi ouvido, nunca foi respeitado. E eu acredito que eu tô entendendo o Hiram Edson agora. Eu tô entendendo o Hiram Edson pelo qual motivo ele não quis nem se pronunciar. E é bem interessante sobre isso, porque a palavra de Deus não foi levada em conta em momento nenhum. Momento nenhum. Ah tá, mas e as 10 virgens? E a pregação? Claro, as 10 virgens e a pregação que o noivo vem foi adequada naquele momento porque eles aguardavam que Cristo voltaria. Mas Cristo não voltou. Então, a partir de hoje, você pode descartar essa visão. Pode descartar. Naquela época não foi descartada. Tanto é que eles criaram, né, essa doutrina da porta fechada, onde aqueles que não ouviram a pregação dos mileritas não teriam mais oportunidade. Interessante que só a América ouviu, né? O resto do mundo, Japão e tal, não importa. Deus não liga para essas pessoas. Deus não liga para essas pessoas. A porta fechou para eles e acabou. Deus não liga para eles. Entende? Então, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Não foi ouvido. Isso nunca foi ouvido, porque nunca foi cumprido. Até hoje não foi cumprido.
será cumprido, mas não foi cumprido. Entendeu? Então, assim, a igreja se ergueu dentro de uma interpretação absurda. Pega e leva para qualquer teólogo de qualquer outra religião, vai te dizer que é um absurdo. O que é um absurdo? Um processo expiatório que se torna julgamento a partir de uma data que, primeiramente, veio oriunda de um cálculo errado, certo? E segundo, que não existe comprovação histórica nenhuma bíblica a respeito dessa data. Então foi um compilado de erro e de confusão que levou a este momento trágico. A pergunta que fica é, se hoje nós podemos encontrar citação de Hiram Edson nos escritos sobre, esse momento do grande desapontamento, como sendo um momento em que Deus revelou para alguém a respeito do que realmente aconteceu em 1844, por que esconder tanto tempo a respeito desse homem? Porque tudo que ele falava era uma asneira. Perfeito? Agora, isso daqui não foi asneira, então. Entende? Então, eu vou dizer uma coisa. Guilherme Miller errou, reconheceu, voltou atrás. Hiram Edson errou, mas tinha uma convicção, Jesus voltaria daqui a um ano. Ele pegou esse insight e disse, bom, pode ser que Deus esteja nos revelando de que Jesus vai voltar daqui a um ano, então pode ser que esse seja o momento da expiação, O 10º dia do 7º mês, pode ser que seja isso. Ele viu que não era, ele nem quis reivindicar. Mas interessante que a igreja escondeu tudo isso, Interessante. Sabe, meus irmãos, a bagunça continua. A bagunça continua até nos dias de hoje. Só que convém a mim e a você a mudar isso. Mudar onde? Dentro da igreja? Não, você não vai mudar isso dentro da igreja. Experimente levantar esse assunto dentro da igreja e questionar. Incomodados, que se retirem. Foi o meu caso. Muito provavelmente é o seu caso, você que está assistindo e que já saiu da igreja. Agora, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Aliás, vamos lá então, vamos para a Bíblia, porque vamos tentar entender Guilherme Miller, que já entendia que o final do tempo da expiação é a volta de Cristo, e ele estava correto nisso, estava errado no cálculo, mas correto nisso. Hiram Edson, que mostrou entender que esse ano da expiação no final seria a volta de Cristo, estava correto nisso. Não foi ele que determinou este ponto de um juízo investigativo que começaria naquele tempo. Então, ele estava correto neste ponto, ele estava entendendo, por mais que esse insight dele não fez sentido, mas o entendimento dele era um entendimento bíblico correto, tá? Então, vamos entender agora, na palavra de Deus, o que acontece quando esse tempo passa. Quando esse tempo expiatório de Cristo, que assim que ele ascendeu aos céus, ele está fazendo isso, quando acaba? Vamos entender na palavra de Deus o que acontece. Vamos lá? Vou projetar aqui na tela para nós e a gente vai ver um pouco mais sobre isso. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar, e na tua festa alegrar-te-ás tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita, em todo o teu trabalho, em todas as tuas mãos. Por isso, certamente te alegrarás. Olha aqui que referência interessante, Onde é que a gente vê isso? Onde é que a gente vê isso? Na observação dos sábados semanais que nós tínhamos. Porque é uma representação desta festa de tabernáculos. É uma representação do verdadeiro descanso que teremos aqui neste mundo. Olha só, as mesmas referências, Então, essa festa do tabernáculo, o Senhor determinou assim. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês,
Lembra que a expiação era o dia 10? Então, a partir do dia 15 deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação e nenhum trabalho servil fareis. 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é nenhum trabalho servil fareis. É a referência exatamente do 7º milênio, este tabernáculos. Aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e o 8º dia também haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis pelo Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias a cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrarei. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibais as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, a referência aqui que Deus está querendo nos mostrar é de que assim como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, ele assim está nos libertando das garras do pecado. Este é o momento da festa do tabernáculo, onde o próprio livro de Apocalipse diz que o Senhor vem para estar conosco. O Senhor vem, tá? Ele vem para estar conosco. Exatamente. O Senhor vem para celebrar esta festa conosco. Você entendeu? Deus não coloca nada, nem nos rituais, não tem nada ali que seja em vão. Tudo são sombras dos bens vindouros. E assim que o nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo, ele vem celebrar essa festa de tabernáculos com a gente. Entendeu? Este é o verdadeiro descanso que o Senhor está prometendo ao seu povo. É um descanso de um reino milenar. Aqui fala baixinho também. Aqui na terra. Não é no céu, não. É aqui na terra. A promessa é que o reino seria estabelecido sobre essa terra. E o reino de Cristo jamais será destruído. E será substituído sobre todos os reinos, aqui nessa terra. Uma referência muito importante a gente encontra lá em Daniel 7, do 23 a 27, quando fala desse quarto animal. Que o quarto animal será o quarto rei da terra, qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e os pisará aos pés, e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará um outro, a qual será diferente dos primeiros. Abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo, durante 3 anos e meio. É que este chifre pequeno, vamos traduzir aqui para o anticristo, que está sendo referido também no livro de Apocalipse. Então é neste tempo que este personagem faz guerra contra os santos, persegue os santos. Olha que interessante o que o texto diz no versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo, majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E esse reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Você está entendendo que é depois do juízo? Não existe juízo antes. Não existe a mínima possibilidade de um juízo antes. O juízo será estabelecido depois. Meus irmãos, quando a gente estuda o capítulo 2 de Daniel, principalmente, a gente vê que tem uma sequência dos reinos, perfeita sequência, né? Mas que uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atinge os pés da estátua e enche, vou falar aqui também baixinho, toda a terra. Aquela pedra enche toda a terra. Aquela pedra é o reino de Cristo,
sendo estabelecido aqui nessa terra, sobre todos os outros reinos. Então esse julgamento será estabelecido aqui. Podemos trazer aqui sim no canal alguns vídeos, e já tem muitos vídeos falando sobre isso, mas a respeito do juízo, podemos detalhar a respeito do juízo. Mas o que eu quero trazer para vocês neste vídeo de hoje é uma reflexão como que pessoas lúcidas, estudadas, conseguem distorcer a Bíblia tanto, a ponto de inventar um juízo investigativo que não existe, que não é bíblico, fora de tempo, a ponto de colocar o nosso Senhor no céu numa data que não está na Bíblia, colocar Jesus Cristo a fazer uma função que ele não está fazendo, que nunca foi determinado para ele para fazer lá no céu hoje. E, por fim, negar o direito que nós temos de intercessor, convertendo para juiz? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Eu quero que me mostre onde está escrito isso na Bíblia. Entende? Então, assim, é um absurdo o que fizeram, o malabarismo que fizeram com a Bíblia para defender o tal desapontamento. Sabe? Quem ficou desapontado com tudo isso é o nosso Senhor Jesus. O Pai também ficou desapontado com tudo isso, porque distorceram a palavra. Distorceram a palavra simplesmente para não passar vergonha do desapontamento. Sabe qual foi o homem mais sábio em toda essa bagunça? Guilherme Miller. Ele foi sábio, ele reconheceu o erro. E ele voltou confiante. Ele disse, não, eu errei, eu tenho certeza que eu errei. Mas eu estarei aguardando a volta de Cristo. Eu não vou entrar nessa bagunça aí, não. Eu estou fora dessa bagunça. Ok? E você, está fora dessa bagunça? Ou ainda está dentro dessa bagunça? Medite em tudo que foi trazido aqui agora. Que nosso Senhor Deus te abençoe, te guarde, ilumine a sua mente a respeito disso. E nós voltaremos. Se prepare, porque a partir de agora os vídeos só vão nos mostrando todos os erros. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe este vídeo com algum irmão que precisa conhecer a respeito dessas verdades. Medite na palavra, tá bom? E esteja conosco no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.